Por que Jerusalém está se preparando de forma tão intensa para algo tão específico? Há algo acontecendo na cidade que está despertando atenção em todo o mundo. Algo profundo, enigmático e, para muitos, perturbador. A Cidade Santa, que por milênios foi o palco central da história sagrada e da revelação profética, está agora vivendo um momento singular. Algo está mudando. Uma movimentação silenciosa, porém poderosa, está em curso. Mas afinal, que tipo de preparação é essa? E por que agora? A resposta pode ser mais surpreendente do que qualquer pessoa poderia imaginar. Porque, de repente, os olhos de Jerusalém se voltam com urgência para a segunda vinda. O que sabem os líderes religiosos e estudiosos da cidade que o restante do mundo parece ignorar? Que mensagens veladas nas Escrituras podem estar alimentando essa expectativa crescente? E, acima de tudo, isso significa que o retorno de Jesus está mais próximo do que jamais se imaginou? Recentemente, sacerdotes de Jerusalém identificaram sinais que, segundo eles, apontam para a possibilidade de que o retorno de Cristo ocorra ainda nesta geração. Um desses sinais estaria relacionado a uma atividade sísmica incomum detectada sob o Monte das Oliveiras, local que, segundo Zacarias 14:4, será palco da volta de Jesus, quando seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, ao oriente de Jerusalém, e o monte se dividirá em duas partes. A profecia é clara e direta. E se essa movimentação geológica for, de fato, o início de seu cumprimento, o mundo está prestes a testemunhar algo que mudará tudo para sempre. Mas será que está preparado para o que está por vir? Ou o relógio profético já passou do ponto de retorno? Há séculos, estudiosos da Bíblia e fiéis de diversas partes do mundo aguardam 4 sinais principais que indicariam a aproximação do fim e o retorno glorioso de Cristo. E o que é mais alarmante, esses 4 sinais estão acontecendo agora, simultaneamente. Um deles, em particular, tem causado grande inquietação entre estudiosos e teólogos, pois aparenta ser irreversível. O primeiro e talvez mais impactante desses sinais é o renascimento da nação de Israel. As Escrituras previam que, antes da volta de Jesus, Israel seria restaurado como nação. Isso parecia impossível por séculos, mas em 14 de maio de 1948, algo extraordinário aconteceu. Israel renasceu oficialmente como um Estado soberano, exatamente como Isaías profetizou séculos antes. Pode acaso uma nação nascer num só dia? Isaías 66:8. E ainda assim nasceu. A profecia se cumpriu com precisão, e há mais. Naquele mesmo dia de 1948, astrônomos e estudiosos observaram um evento celeste raro que, para muitos, foi um sinal claro da intervenção divina. Isso não foi mero acaso. Foi um sinal visível de que o plano de Deus estava se cumprindo diante dos olhos do mundo. Um povo que esteve disperso por quase 2 milênios retornou à sua terra natal. Desde a destruição do Segundo Templo no ano 70 depois de Cristo, os judeus foram espalhados pelas nações, perseguidos, marginalizados e por muitos dados como um povo sem futuro. Mas a mão de Deus os trouxe de volta. O que teria causado essa mudança histórica? Que força invisível os atrai de volta com tamanha intensidade? Que acontecimento durante a Segunda Guerra Mundial teria pressionado as potências mundiais a reconhecerem o direito de Israel à sua terra, mesmo contra todas as probabilidades? E será que um novo cenário de crise global pode servir de gatilho para o próximo evento profético? Após o Holocausto e os horrores da guerra, o improvável aconteceu. Israel renasceu das cinzas, como um milagre, diante das nações. Um evento que muitos pensavam ser impossível, mas que foi registrado milênios antes nas Escrituras. Desde então, o relógio profético parece ter acelerado. Em 1967, Israel retomou Jerusalém após quase 2000 anos. Em 1995, a cidade foi oficialmente declarada como a capital eterna do país.
Em 2018, os Estados Unidos reconhecem oficialmente Jerusalém como a capital de Israel, um gesto de grande peso geopolítico e espiritual. Hoje, todos os olhos do mundo estão voltados para Jerusalém. A cidade se tornou o ponto focal das tensões políticas, religiosas e espirituais. E o segundo grande sinal se revela com força: o retorno em massa dos judeus à cidade. Por que isso está acontecendo agora? O que está motivando esse movimento em proporções tão grandes e em tão pouco tempo? Jerusalém não está apenas se preparando. Ela está respondendo a algo antigo, algo profético, algo que está prestes a acontecer. Deuteronômio 33 declara que o Senhor restaurará a sorte do seu povo, terá compaixão e os reunirá novamente de todas as nações onde foram dispersos. Essa promessa antiga parece estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas o que está por trás desse retorno surpreendente? Que força misteriosa, invisível e impossível de explicar pela lógica humana está atraindo os filhos de Israel de volta à sua terra ancestral com tanta intensidade justamente agora? Ezequiel 37, 1-14, apresenta uma visão impactante. Ossos secos espalhados por um vale, representando o povo de Israel, clamando que sua esperança havia se extinguido, que estavam completamente cortados de sua identidade e promessa. Mas Deus responde com palavras poderosas: abrirei os seus túmulos, ó meu povo, e os farei sair deles. Eu os levarei de volta à terra de Israel. É como se uma voz ecoasse das sepulturas da história, chamando o povo a retornar. Mas essa mesma força que está reunindo Israel poderia também estar sinalizando algo ainda mais grandioso prestes a acontecer. A visão de Ezequiel não era apenas um símbolo do passado. Ela está se tornando realidade em nossos dias. O processo de retorno ainda está em curso. Ele não terminou. Algo que vai além da vontade humana parece estar atraindo os judeus de volta, mesmo contra todas as expectativas e obstáculos. Qual é o chamado que parte de Jerusalém e que, de forma quase sobrenatural, está reunindo os exilados de volta? E no centro dessa movimentação, uma preparação ainda mais profunda está sendo silenciosamente executada: a reconstrução do terceiro templo. Por milhares de anos, os judeus aguardam ansiosamente esse momento sagrado. A promessa do templo restaurado é mencionada em diversas passagens das Escrituras, incluindo o livro de Daniel, o Apocalipse e até nas palavras do próprio Jesus. E hoje, essa antiga esperança está saindo do campo do sonho e se transformando em realidade. Itens sagrados de importância fundamental para o culto no templo já foram redescobertos e estão sendo preparados com extremo cuidado. Peças que, uma vez reunidas, podem apressar a construção a qualquer instante. A redescoberta de artefatos religiosos, como o menorá de ouro, os utensílios de prata e as vestes do sumo sacerdote, são apenas alguns dos elementos que mostram que tudo já está quase pronto. O templo não é mais uma ideia distante. Ele já tem planta arquitetônica, sacerdotes treinados e instrumentos consagrados. Falta apenas uma permissão política, uma autorização que, se concedida, poderia desencadear uma nova era profética. Mas o que está por trás desse impulso de reconstrução? Que cerimônia misteriosa está sendo preparada pelos sacerdotes de Jerusalém, capaz de incendiar tensões no Oriente Médio? O livro de Daniel 9:27 fala de um acordo de paz que será firmado por 7 anos, mas que será quebrado na metade desse período, interrompendo os sacrifícios no templo. Isso implica que o templo já estará de pé quando esse rompimento acontecer. Então surge a pergunta: quem é essa figura sombria que está arquitetando esse pacto mortal nos bastidores? A profecia fala de um futuro líder mundial que se erguerá com poder e influência, promovendo uma paz aparente, mas que ao final trará destruição. E essa figura não apenas romperá o pacto, como também entrará no templo e se exaltará como se fosse o próprio Deus. Se você é cristão e quer fortalecer sua fé todos os dias, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu envio versículos, mensagens de fé e alertas sobre os últimos dias. Tudo direto no seu celular, de forma simples e sem enrolação. É só R$5 para entrar e fazer parte. O link está aí na descrição. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:4,
Adverte que esse homem se oporá a tudo o que é sagrado, assumindo o lugar de Deus no templo e exigindo adoração. Mas para que isso aconteça, o templo precisa existir, o que indica que sua construção é uma peça central no cumprimento escatológico. Atualmente, o Instituto do Templo, uma organização sediada em Jerusalém, tem dedicado todos os seus esforços a esse objetivo. Eles já confeccionaram todos os elementos rituais, desde o candelabro de ouro até as trombetas e os vasos sagrados. Os trajes sacerdotais foram recriados com base em especificações bíblicas e, mais impressionante, sacerdotes da linhagem de Arão já estão sendo treinados para os rituais sagrados. O templo está pronto para ser erguido. O que falta agora é o sinal verde. Entretanto, antes que qualquer pedra seja colocada, é necessário purificar o local e os instrumentos de culto. Segundo Números 19, essa purificação depende de um elemento muito específico: as cinzas de uma novilha vermelha perfeita, sem mancha ou defeito. Sem isso, nenhum dos rituais sagrados pode ser realizado. Esse detalhe, aparentemente pequeno, tornou-se um dos pontos mais intrigantes das profecias modernas, pois apenas com a existência dessa novilha poderá começar oficialmente o culto no terceiro templo. A pergunta agora é: quem está tentando impedir essa construção? Que forças espirituais, políticas ou militares estão travando essa batalha silenciosa para evitar o cumprimento das profecias? Quem possui a chave final para liberar o início das obras? E o que exatamente estão esperando para usá-la? O que está acontecendo em Jerusalém não é apenas um movimento político ou cultural, que é o desenrolar de uma narrativa espiritual milenar, uma contagem regressiva que se acelera diante dos nossos olhos. Tudo aponta para o fato de que algo muito maior está prestes a acontecer, e os preparativos não param. A história está sendo escrita, e o mundo, preparado ou não, está prestes a ser sacudido por ela. Durante mais de 2 milênios, o povo judeu tem procurado incansavelmente por uma novilha vermelha que atenda a exigências extremamente específicas. O animal precisa ser inteiramente vermelho, sem qualquer mancha ou defeito físico, e jamais ter carregado um jugo sobre si. Essa busca está ligada a uma antiga instrução bíblica contida em Números 19:2, que estabelece que, para a purificação do povo e do templo, é necessário o sacrifício de uma novilha com essas características raríssimas. E então, em 2022, algo surpreendente aconteceu. 5 novilhas vermelhas perfeitas chegaram a Israel, trazidas diretamente dos Estados Unidos. Esse acontecimento gerou comoção entre os religiosos e estudiosos da profecia. O que mais chamou a atenção não foi apenas a chegada desses animais, mas o estranho sinal que surgiu naquele mesmo dia, algo que inquietou profundamente os sacerdotes e os fez tremer de temor. Desde então, esses animais estão sendo cuidadosamente observados. Se ao menos uma delas permanecer ritualmente pura até atingir a idade exigida, poderá ser usada no sacrifício necessário para a purificação do local onde o terceiro templo será erguido. Com essa peça aparentemente final se encaixando no tabuleiro profético, a sensação é de que estamos cada vez mais próximos do cumprimento completo das Escrituras. Mas e se a última peça desse grande quebra-cabeça for algo que ninguém está esperando? E se o local onde o templo precisa ser construído não for exatamente onde sempre se acreditou? Uma nova controvérsia surgiu recentemente. Evidências arqueológicas e documentos antigos estão desafiando o consenso tradicional sobre a real localização do Monte do Templo. Enquanto muitos afirmam que o novo templo será erguido ao lado da atual cúpula da rocha, outros defendem que todo o platô do Monte do Templo deverá ser desocupado. Há ainda aqueles que acreditam que o verdadeiro local do Santo dos Santos esteja em uma área completamente diferente da que se conhece hoje. Embora os debates continuem, uma coisa é certa: os líderes religiosos de Israel não estão tratando esse assunto como hipótese. Eles acreditam que a reconstrução é iminente e, por isso, estão fazendo todos os preparativos com extrema seriedade. Mas, em paralelo a esse avanço, cresce a tensão. O que poderia acontecer se essas obras realmente forem iniciadas?
Um conflito violento parece inevitável. Uma batalha silenciosa já pode estar sendo travada nos bastidores, longe dos olhos do público. O terceiro templo não representa apenas uma promessa profética do judaísmo. Ele é visto por muitos como o marcador de um tempo, um cronômetro que avança sem pausa rumo ao desfecho dos últimos dias. E cada novo acontecimento acelera esse relógio profético. A construção do templo não é mais uma ideia distante, e sim uma possibilidade concreta prestes a se tornar realidade. O tempo está se esgotando. Enquanto isso, outro sinal importante das profecias está se manifestando com força. As nações do mundo estão se voltando contra Jerusalém. As Escrituras alertam que, nos últimos dias, todas as nações se uniriam contra a Cidade Santa. O que antes parecia impossível agora está se desenrolando diante dos nossos olhos. Alianças políticas traiçoeiras estão sendo formadas em segredo. Grupos internacionais se reúnem discretamente para decidir o futuro de Jerusalém. E muitas dessas decisões não favorecem Israel. Zacarias 12:3 já havia advertido: naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente. A profecia não poderia ser mais clara. O mundo está desafiando a soberania espiritual da cidade de Deus. E a pergunta que ecoa é: qual será o destino da primeira nação que ousar desafiar esse aviso? A situação política internacional caminha rumo a uma tentativa de dividir Jerusalém através do chamado Plano de Dois Estados. Líderes mundiais estão pressionando por uma solução que entregaria parte da cidade a outro governo, retirando o controle exclusivo de Israel sobre sua capital milenar. A proposta sugere até mesmo uma internacionalização da cidade, o que colocaria o lugar mais sagrado do planeta sob controle de uma entidade global. No entanto, a Bíblia é categórica: Jerusalém pertence ao Senhor, e todos aqueles que tentarem dividir o que é de Deus enfrentarão o julgamento. Em Joel 3:2, lemos que o próprio Deus reunirá as nações no vale de Josafá para julgá-las por haverem espalhado o seu povo entre os povos e repartido a sua terra. A advertência é direta, e mesmo assim, o mundo continua desafiando esse limite sagrado. Hoje, testemunhamos uma mudança no cenário internacional. Nações que antes apoiavam Israel estão agora se afastando. Governos que já foram aliados estão começando a condenar a soberania de Israel sobre sua própria terra. E potências globais estão se organizando de forma estratégica, preparando o terreno para uma possível reviravolta no controle de Jerusalém. O cenário está montado. A contagem regressiva avança. A cidade que sempre foi o coração das profecias, agora é também o epicentro de decisões que poderão moldar o destino de toda a humanidade. E enquanto os preparativos continuam, resta saber: quem ousará desafiar a cidade do Deus vivo? E por quanto tempo o Senhor permitirá que a sua terra seja disputada antes de intervir com poder? Atualmente, Jerusalém se encontra sob o olhar atento das maiores organizações mundiais e das lideranças mais influentes do planeta. Cada decisão envolvendo a cidade sagrada desperta debates acalorados e posições estratégicas entre os poderosos da terra. Todos querem opinar, influenciar ou controlar o futuro da cidade mais disputada da história. Mas por trás dessas movimentações políticas e diplomáticas, uma verdade se torna cada vez mais evidente. As profecias antigas estão se cumprindo e o centro de tudo continua sendo Jerusalém. Existe um local em Jerusalém que se destaca como o epicentro das maiores tensões religiosas e geopolíticas do mundo: o Monte do Templo. É o lugar mais sagrado do judaísmo, onde já estiveram o primeiro e o segundo templo, e onde, segundo as Escrituras, será erguido o terceiro templo. A disputa por esse pedaço de terra específico tem gerado conflitos intensos e crescentes, e muitos acreditam que será justamente essa disputa que desencadeará uma guerra global sem precedentes. A Bíblia já nos alertava que Jerusalém seria o estopim de um grande conflito entre as nações, e as evidências disso estão se desenrolando diante dos nossos olhos. O avanço das profecias é mais rápido do que muitos esperavam. Em Zacarias 14:2, está escrito que Deus reunirá todas as nações contra Jerusalém para guerrear contra ela.
A cidade será invadida e o mundo se unirá em oposição à Terra Santa. E será justamente nesse cenário que o próprio Jesus voltará. Enquanto líderes mundiais planejam estratégias contra Jerusalém, a cidade está se preparando silenciosamente para o cumprimento do que foi anunciado há milênios. O povo está retornando, os sinais estão se alinhando e a Escritura segue um roteiro que nenhum ser humano pode controlar ou alterar. O mundo pode achar que está no comando, mas o final dessa história já foi escrito por Deus. O ponto culminante de todas as profecias é o retorno de Jesus. E a Bíblia revela exatamente onde esse retorno acontecerá. Zacarias 14:4 afirma que, no grande dia, os pés do Senhor pousarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Quando isso ocorrer, o próprio monte se dividirá ao meio. Essa não é apenas uma metáfora simbólica. Cientistas já confirmaram que há uma falha geológica ativa exatamente sob o Monte das Oliveiras. Se um terremoto de grande magnitude ocorrer ali, o monte poderá de fato se partir, exatamente como predito nas Escrituras. Pesquisadores estão intrigados com os sinais sísmicos recentes nessa região, tentando entender o que pode estar prestes a acontecer. Seria essa atividade incomum mais um indício de que o tempo do cumprimento está se aproximando? Os indícios estão por toda parte. Jerusalém segue se preparando e o tempo está se esgotando rapidamente. Mas há um sinal final que, segundo alguns estudiosos, aparecerá no Monte das Oliveiras antes da volta do rei. E o mais impressionante é que esse sinal pode já estar começando a se manifestar. Em Mateus 24:42, Jesus nos adverte: Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. A sua volta está próxima. Jerusalém está sendo moldada para esse grande momento. A grande dúvida é: quando esse dia chegar, o mundo será capaz de reconhecer os sinais ou será pego completamente desprevenido? A Bíblia não é um livro comum. Ela é única, diferente de qualquer outra obra registrada em bibliotecas públicas. Ela narra de forma detalhada e precisa a história do mundo desde a sua origem até o seu fim. Nenhum outro registro histórico abrange um escopo tão vasto. Afinal, nenhum ser humano estava presente no início de tudo para registrar os primeiros acontecimentos. Por isso, somente Deus poderia revelar o início e o fim. E mais do que isso, Ele compartilhou essas revelações com o seu povo, não para despertar mera curiosidade, mas para que estivéssemos preparados. O objetivo nunca foi confundir, mas orientar e alertar. Jesus foi direto ao nos revelar o que viria, para que estivéssemos prontos e não em estado de choque quando tudo começasse a se desenrolar. Muitos perguntam: estamos vivendo os tempos finais? E a resposta, segundo a Bíblia, é que os últimos dias já começaram há muito tempo. Na verdade, eles se iniciaram há mais de 2000 anos, no dia de Pentecostes, quando as primeiras profecias escatológicas começaram a se cumprir. Desde então, cada geração cristã é chamada a viver como se o retorno do Senhor pudesse acontecer a qualquer momento, vigilante, desperta e com os olhos fixos nas promessas divinas. As Escrituras estão repletas de profecias. Ao todo, existem 735 profecias registradas na Bíblia. Um em cada 4 capítulos contém previsões sobre o futuro. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia é, essencialmente, um livro profético, ainda que algumas partes se concentrem mais nisso do que outras. E agora, mais do que nunca, estamos vivendo dias em que essas palavras milenares parecem ganhar vida diante dos nossos olhos. O tempo está avançando, as peças estão se encaixando, e a história da humanidade caminha inexoravelmente para o seu clímax profético. Até hoje, 596 profecias bíblicas já se cumpriram exatamente da forma como foram anunciadas nas Escrituras. Isso representa cerca de 81% de todas as profecias contidas na Bíblia, e muitas delas foram escritas séculos antes de se tornarem realidade. Essa precisão impressionante fortalece ainda mais a confiança de que os 19% restantes também se concretizarão. Não por acaso, mas porque fazem parte de um plano divino que está em pleno andamento. A taxa de cumprimento é tão alta que seria irracional duvidar da veracidade do restante. Até agora,
Todas as profecias que podiam ser cumpridas já se realizaram com exatidão, sem exceção. Grande parte das profecias que ainda aguardam cumprimento estão relacionadas à segunda vinda de Jesus Cristo e aos eventos extraordinários que seguirão esse momento. Isso levanta a pergunta: quantas dessas profecias ainda precisam acontecer antes que o Messias retorne? A resposta gira em torno de 20 eventos específicos. Estamos atentos a cada um deles, pois são como marcos que antecedem a volta do Senhor. Jesus nos ensinou a vigiar e orar, não de forma passiva, como se estivéssemos apenas olhando para o céu esperando que ele apareça, mas de maneira ativa e consciente, observando os acontecimentos ao nosso redor e discernindo os sinais que ele mesmo revelou para nos preparar. Esses sinais são como avisos dados com antecedência para que não sejamos pegos desprevenidos, e para compreendê-los com clareza, podemos recorrer ao capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Nele, os discípulos de Jesus se aproximam dele em particular, no Monte das Oliveiras, e perguntam: Senhor, quando essas coisas acontecerão? Que sinal indicará a tua vinda e o fim dos tempos? A resposta que Jesus dá é clara, direta e cheia de detalhes. Podemos agradecer a Deus por não ter deixado essas questões envoltas em mistério, mas sim por ter dado instruções que qualquer pessoa pode entender, se estiver disposta a ouvir. No Apocalipse, essa resposta se estende e é apresentada de forma mais simbólica e profunda, mas em Mateus 24, Jesus oferece uma lista objetiva dos acontecimentos que precederão sua vinda. Ele começa advertindo: cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E continua dizendo que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, mas que não deveríamos nos assustar, pois essas coisas precisariam acontecer, ainda que não representassem o fim imediato. Ele prossegue afirmando que nações se levantariam contra nações, reinos contra reinos, e que haveria fome, terremotos e desastres em várias partes do mundo. No entanto, todos esses eventos seriam apenas o princípio das dores, como as primeiras contrações de parto, indicando que algo muito maior e mais profundo está por vir. Jesus também avisa que seus seguidores seriam perseguidos, presos e até mortos, e que o mundo os odiaria por causa de seu nome. Muitos se escandalizariam, abandonariam a fé e trairiam uns aos outros. Falsos profetas surgiriam e enganariam multidões. A maldade se multiplicaria e o amor de muitos esfriaria. Contudo, ele garante que aquele que perseverar até o fim será salvo, e acrescenta: o Evangelho do Reino será proclamado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus também mencionou que, em determinado momento, seria visível a abominação da desolação, uma referência à profecia de Daniel, instalada em lugar sagrado. Ao verem isso, aqueles que estiverem na Judéia devem fugir imediatamente para os montes. Ele orienta que ninguém volte para buscar seus pertences e alerta que esses dias serão extremamente difíceis, especialmente para mulheres grávidas ou que estiverem amamentando. Jesus ainda pede que orem para que essa fuga não ocorra no inverno nem no sábado, pois haverá uma aflição tão intensa como jamais se viu desde o princípio do mundo, e que nunca mais será igualada. Na verdade, se esse tempo não fosse encurtado, ninguém sobreviveria. Mas por amor aos escolhidos de Deus, esses dias serão abreviados. Ele ainda reforça que falsos cristos e falsos profetas surgirão, realizando sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os próprios eleitos. Ele diz: vejam, eu os avisei com antecedência. Por isso, se alguém disser: olhem, o Messias está no deserto, ou ele está escondido em determinado lugar, não acreditem, pois o retorno do Filho do Homem será como o relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, súbito, visível e inconfundível. Essas palavras de Jesus não são metáforas abstratas ou alertas vagos. São diretrizes precisas para que estejamos preparados, despertos e conscientes da realidade espiritual e profética em que vivemos. Cada geração é chamada a viver com o coração pronto, sabendo que o cumprimento final pode acontecer a qualquer momento.
E se 81% das profecias já foram cumpridas com perfeição, os sinais que restam são como os ponteiros de um relógio apontando para o momento culminante da história, o retorno do rei. Assim como a presença de abutres indica que há um corpo por perto, os sinais que têm surgido no mundo são evidências de que o fim se aproxima. Esses acontecimentos não estão surgindo por acaso. São indícios claros de que um momento decisivo está prestes a acontecer. Logo após o período de intensa tribulação e angústia, a Bíblia revela que fenômenos cósmicos impactantes ocorrerão. O sol escurecerá, a lua deixará de brilhar, as estrelas cairão do céu e as estruturas celestiais serão abaladas profundamente. E então, num instante aguardado por séculos, surgirá no céu o sinal inconfundível da vinda do Filho do Homem. Esse evento será tão poderoso e impressionante que causará lamento e pranto entre todos os povos da terra. As nações, diante do que verão, não conseguirão esconder sua angústia, pois contemplarão com os próprios olhos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, cercado de glória e poder inigualáveis. Nesse momento, os anjos de Deus serão enviados com o som retumbante de uma trombeta. Eles percorrerão toda a terra e os céus para reunir os escolhidos do Senhor, de cada canto do mundo, de cada ponto mais distante. Ninguém será esquecido. Será o grande ajuntamento final, preparado desde a fundação do mundo, onde os fiéis serão recolhidos por ordem direta do Rei glorificado. Jesus nos convida a aprender uma lição simples, porém profunda, observando a figueira. Quando seus galhos começam a brotar e as folhas despontam, sabemos que o verão está se aproximando. Da mesma forma, quando todos esses sinais começarem a se manifestar, devemos saber que o retorno de Cristo está muito próximo, literalmente às portas. E ele assegura: em verdade vos digo, esta geração não passará até que todas essas coisas se cumpram. Isso reforça que o tempo entre os sinais e o cumprimento total das promessas será breve. Mesmo que o céu e a terra, com toda a sua solidez aparente, venham a desaparecer, as palavras de Jesus permanecerão eternas. Nada do que ele disse será esquecido ou anulado. No entanto, sobre o dia exato e a hora precisa em que tudo isso acontecerá, ninguém pode afirmar. Nem mesmo os anjos no céu, nem o próprio Filho, mas somente o Pai conhece esse momento. Esse trecho das Escrituras apresenta 4 sinais inequívocos que precedem o retorno de Jesus. Um desses sinais já está em pleno andamento, visível para aqueles que têm olhos espirituais atentos. Os outros 3, no entanto, ainda estão por se manifestar completamente. Por isso, podemos afirmar com convicção que estamos vivendo o início do fim, não o fim absoluto, mas a fase inicial dos últimos dias, como dores de parto que anunciam um novo nascimento espiritual e o retorno glorioso do Messias. Cada novo evento mundial, cada agitação entre as nações e cada sinal que se revela diante de nós serve como lembrete de que a história caminha para seu clímax profético. Estamos sendo chamados a despertar, a permanecer vigilantes e preparados, pois o tempo está correndo e o Rei está prestes a voltar.